Item 2, fator clima, certo? Fator clima. Condições de variações de mudanças de temperatura. Estou falando única e exclusivamente de temperatura. Vamos lá. Você, em determinado momento do ano, você tem altas temperaturas de dia e temperatura muito baixa à noite, por exemplo, existe o que a gente chama de clima desértico. Você tem durante o dia temperaturas de 30, 32, 28, 29, 35 graus. E à noite, à madrugada, você tem temperatura de 12, de 11, de 10. Isso chama amplitude térmica. A maior temperatura do dia está muito distante da menor temperatura do dia. Então, isso é um impedimento? Não. Mas você vai... Se isso acontece por muito tempo na sua cidade, se tem uma temperatura muito alta durante o dia e baixa durante a noite, você precisa, na montagem, na escolha do seu terreno, na construção do seu galpão, pensar numa forma de amenizar durante o dia esse calor e de subir um pouco a temperatura durante a madrugada e, principalmente, ter uma fase inicial baseada nessas mudanças de temperatura, ok? Então, condições de variação e mudanças de temperatura. Ou ainda nesse primeiro item, na sua região, na sua cidade, você tem um período do ano que é bastante quente, você tem um período do ano que é bastante frio, então isso também você tem que ter na cabeça, que em alguns momentos você pode estar comprando pintinho ou gerando pintinho numa quantidade maior, e em outros momentos você vai ter que ter reduzido, porque cuidar de pintinho no frio é bem complicado, então você vai precisar equacionar. Então tem que ter cuidado com isso. Período de chuva, tentar fazer um calendário, nem que seja na sua cabeça, quais são os períodos piores de chuva, para você proteger melhor suas aves. Se você tem um período curto de chuva e mais longo de sol e sol quente, como é aqui na região, então tentar construir um galpão que seja mais voltado para os períodos quentes do que para o período frio. Se é o inverso, né, tem mais tempo frio do que tempo quente, então preparar também o terreno para isso. E saber, né, período de chuva é importante, inclusive nos processos de prevenção de contraverme, a vermifugação, porque assim a gente sempre faz a vermifugação no mês anterior ao período de chuva na nossa região. Então precisa saber disso. Segunda coisa, nascente e poente, que eu botei aí, nascente e poente igual a leste e oeste. Então, antes de construir o galpão, você precisa ter bem definido onde é que é leste, onde é que é oeste, onde é que o sol nasce, qual a variação durante o ano, se o sol nasce mais para aqui, nos primeiros meses do ano, se nasce mais para cá, nos outros meses do ano, como é que faz essa separação, porque a construção do galinheiro precisa estar nessa posição nascente-poente, leste-oeste, porque o sol precisa passar por cima do galpão na longitude, no comprimento, de uma ponta a outra, e não de uma lateral para outra, porque o sol não pode bater dentro na cama de frango, nem nos ninhos, nem, né, desproteger suas aves, porque se a ave não pode ficar no piquete porque vai tomar sol, não pode ficar no galpão porque vai tomar sol, vai complicar sua vida. Acabei repetindo aí períodos de chuva, mas é a mesma situação. E direção do vento também é importante, normalmente também é leste-oeste, mas você precisa entender se na sua região tem ventos aí de posição contrária, isso por causa de telhado, isso por causa de vento frio nos períodos frios, isso por causa na direção de chuva, às vezes que vem com vento, então você vai ter que fazer um beiral mais longo, ou um beiral mais curto, ou entender mais aí do jogo de lonas para você não ter problemas. Então, são fatores aí do clima que você precisa estar sempre atento aí para não construir nem na posição errada ou já ir prevenindo situações que podem acontecer no futuro, beleza? Você que quer gerar renda com galinha caipira, você acabou de assistir um pedacinho de uma das aulas da comunidade de criadores online, o maior banco de dados sobre criação de galinha caipira. Eu sou o Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancaipe.
Tem link aí na descrição para você fazer parte dessa comunidade. Não perde tempo, clica no link, entende o que é a comunidade e vem fazer parte.